Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito daquele que morreu e ressuscitou, o Espírito de quem está vivo, não é um Espírito, o Espírito Santo não é o Espírito de alguém que está morto e continua morto, não. É alguém que morreu e ressuscitou. Imagine quando você receber esse Espírito, hein? Imagine quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descer sobre você, nunca mais a sua vida será a mesma coisa. Nunca mais. Você vai ter uma vida nova, 0 quilômetro. Sabe aquele carro? Aquele carro novo que você sente o cheirinho do novo? Pois bem, você vai ter esse cheirinho do novo. Igual um bebê que tem aquele cheirinho peculiar de bebê. Pois é, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é uma criatura nova. É uma novíssima criatura. Uma nova mente, um novo entendimento, um novo coração. Tudo é novo para ela. E ela vive intensamente cada momento nesta vida. E mais, com a certeza de que está se encaminhando para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. É o reino dos céus. Bem, mas para você ter o Espírito Santo, você tem que pagar um preço, claro. Jesus, para me perdoar, ele teve que morrer. Ele teve que sacrificar a alma dele para me perdoar, para comprar a minha alma. E eu tive que sacrificar a minha alma para segui-lo a cada dia, porque realmente, para você seguir o Senhor Jesus, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele. E isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Eu não digo que é impossível, porque eu consegui, e muitos têm conseguido por esse mundo afora, então você também vai conseguir. Mas é uma decisão, não é uma questão de sentimento. Eu estou sentindo isso, aquilo outro, nada disso. É uma decisão. Você tem conhecimento dessa verdade e decide se vai seguir essa verdade ou se vai continuar na vida mentirosa de que o mundo se apresenta para nós nos dias de hoje. Olha só. Mas, o bispo, aí você pergunta, me dá um segredo, como é que... Não tem uma chave, não tem alguma coisa assim que a gente possa fazer isso com mais naturalidade? Não tem. Tem que haver sacrifício. O sacrifício das próprias vontades. Isso aí é inevitável. Porque Jesus sacrificou a vontade dele para fazer a vontade do Pai. Para que então nós pudéssemos ter esse privilégio, esse direito de alcançar uma vida nova. Então, no mínimo, eu tenho que sacrificar as minhas vontades para fazer a vontade dele. Para isso, a gente tem que decidir, não tem que sentir, porque se for na base do sentimento, a gente não faz nunca. É por isso que muita gente está caída, desigrejada, afastada, etc. Está esperando sentir. Está esperando sentir. Sentir o quê? Vontade de obedecer? Se você esperar sentir vontade de obedecer a palavra de Deus, você nunca vai obedecê-la. Você tem que sacrificar, você tem que fazer o seu sacrifício. Ou é ou não é. Por exemplo, o seu marido te abandonou, ou sua mulher te abandonou, e você está aí
chorando pelos cantos, triste, abatido. Você perdeu um grande amor da sua vida. Aí você fica esperando sentir para ir ao encontro dessa criatura e acertar os ponteiros. Se você esperar sentir, nunca você vai fazer isso, você sabe disso. Mas se você decidir, não, eu vou lá colocar as coisas em dia, vou rasgar o meu coração, vou ser humilde, vou abrir o meu coração. Aí você vai resolver o seu problema. Olha só, com Deus não é diferente. Olha só. Todo mundo conhece a história de Davi. Todo mundo conhece, eu creio, todo mundo conhece a história de Davi. Davi foi um homem, tinha o coração, quer dizer, a alma, de acordo com o coração de Deus. É muito forte isso, coração perfeito, que é o tema da mensagem dos nossos estudos às quartas-feiras, todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, mas, em dado momento da sua vida, quando ele cochilou na fé, ele caiu. Ele viu Betsabá, gostou e levou para o palácio a mulher de uma pessoa que era fiel a ele, que era um soldado fiel a ele. Pois bem, e aí cometeu o adultério. E o pior, ela ficou grávida para mostrar claramente que havia cometido adultério, porque o marido estava na guerra. O marido estava lá defendendo Davi, e Davi pegou a mulher dele e a engravidou. Olha, o que aconteceu com Davi? O coração dele era perfeito, mas, em dado momento, ele caiu. Como é que ele veio consertar essa situação? Ele pecou. Ele caiu feio, horrivelmente. Ele tentou esconder o seu pecado. Ele tentou colocar panos quentes, tentou tampar o sol com a peneira. Você sabe, tudo que ele fez, tudo, ele era rei, tudo que ele fez para esconder, para maquiar aquela situação, não deu certo. Claro que não deu certo, nem vai dar certo, não dá certo com ninguém. Como é que uma pessoa se une com o mal e pensa que vai se dar bem? É ou não é? Você faz uma coisa má. Nós fazemos uma coisa má. Quando nós fazemos uma coisa má ou alguma coisa mal, o que acontece? Nós estamos nos inclinando para o mal, que é o diabo. Nós estamos servindo ao diabo. Então, como é que a gente pode se dar bem? Como é que a gente pode se dar bem se a gente se une com o mal? O mal só quer o mal da gente. A característica do mal, o perfil do mal, é fazer o mal. Ele nunca vai fazer o bem. Ele nunca, jamais, em tempo algum, vai fazer o bem para nós. Então não adianta a pessoa mentir. A mentira é do mal. É ou não é? O adultério é do mal. A pornografia é do mal. Tudo que não presta é do mal. E você sabe o que é mal porque você sente imediatamente a sua consciência doer quando você faz alguma coisa mal. A mesma coisa acontece com a gente. Pastores, enfim, todos nós, humanos, quando fazemos alguma coisa má, imediatamente a consciência começa a latejar. E o mal agradece, que é o diabo. E o bem, que é Deus, entristece. Essa é a realidade. Ou você agrada ao bem e se dá bem, ou você agrada ao mal e se dá mal. Isso é claro, isso é lógico.
Não precisa crer em Deus para entender isso, não. Você não precisa ser crente, religiosa. Você não. É só entender. Quem se une ao mal, vai se dar mal. Quem se une ao bem, vai se dar bem. Quem se une à mentira, vai se arrebentar. Quem se une à verdade, vai arrebentar. Isso é uma questão de decisão, não é de sentir. Não é, não é. Então, quando Davi chegou ao auge do sofrimento, da dor, porque o mal ficava ali instigando, sabe, mexendo, sabe aquela ferida que já é dolorida e ficar mexendo naquela ferida ali. Você já pensou como dói? Pois bem, o pecado dói, machuca e dói de forma cruel. Mas dói aonde? Dói no corpo? Não, não é no corpo físico, mas no corpo espiritual, na alma. A alma, que é o coração, que é a alma. Coração, alma, mesma coisa. Olha só o que Davi ensina para a gente. Aliás, a Bíblia, o texto sagrado, ensina para a gente. Davi diz na sua oração simples, mas poderosa. Ele disse assim: Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Que quer dizer, o pecado é contra a alma, é contra Deus. É contra Deus e é contra a própria alma. O pecado é um vírus que não há quem possa detectar esse vírus, a não ser a própria alma e Deus. E o bem, ou melhor, o mal sabe também que aquela criatura fez a vontade dele. O mal sabe que a pessoa está má, está sofrendo, e gosta, e ri, e dá pulo de alegria. O bem, que é Deus, sofre, porque aquela criatura que era a imagem dele, de Deus, agora está associada com o mal. Então Davi identifica logo que esse vírus desgraçado da alma, que atinge a alma, que faz a alma doente, que faz a alma enferma, que faz a alma sofrer, esse vírus chama-se pecado. Então, ó Deus, só o perdão de Deus, só o perdão de Deus faz curar essa alma. Não tem outro jeito, não tem médico, não tem psiquiatra, analista, não tem ninguém, não tem máquina, não tem ciência que possa ajudar a pessoa a curar sua alma. Só Deus. Mas para curar a alma, a pessoa tem que reconhecer o seu pecado. Ela tem que reconhecer. Pequei, Senhor. Pequei. Eu errei. Eu confesso, eu errei. Fui eu que errei. Então você tem um problema com a sua mulher, seu marido, e ele saiu de casa por causa de um problema entre vocês dois, ou vice-versa. Por que não reconhecer? Chegar para ela ou para ele e falar: olha, eu errei. Eu confesso, eu reconheço que eu errei. E eu peço até ajuda. Me ajuda. Eu não quero fazer isso. A pessoa, se lhe ama, ela vai perdoar. Porque quem ama, perdoa. Quem não ama, não perdoa. O amor é de Deus. Deus é amor. Deus perdoa. Mas é necessário, é imperiosa necessidade de a pessoa reconhecer o seu pecado. Foi o que Davi fez. Ele identificou o vírus do inferno e vírus da morte, que é o pecado. E disse: Sara, ó Senhor,
a minha alma, porque pequei contra ti. Ele reconheceu. Quando ele reconheceu, Deus perdoou. Ainda que ele tivesse que colher os frutos do seu pecado. Ele veio colher. Até hoje Israel colhe os frutos do pecado de Davi. Até hoje. Deus não isenta a pessoa de colher os frutos daquilo que ela plantou. Ele perdoa, mas a pessoa vai sofrer as consequências daquele vírus, daquele pecado, daquela doença, daquela enfermidade na alma. Então, pensa assim, você, Jesus me perdoou, bom, agora a minha vida tem que ser uma maravilha. Não espere isso não. Por quê? Porque você plantou o que não presta. E quem planta, colhe, não tem jeito. Quer a pessoa goste, quer ela não goste. É a lei da vida, é a lei da física, é a lei que rege toda a vida. Tudo que nós semearmos, isso também iremos ceifar. E a plantação é uma decisão, não é um sentimento. Você toma a decisão. Quando você planta, você pega a semente e coloca na terra. É uma decisão, não é um sentimento, não é uma vontade. Não, você faz aquilo conscientemente. Nós, quando pecamos, nós o fazemos de forma consciente, porque quando vamos fazê-lo, a consciência lateja. Opa! Acende a luz amarela e fica piscando, vai acender a luz vermelha, olha aí. E a pessoa não quer saber, ela quer pecar. E aí, pronto, ela vai sofrer as consequências, ela vai colher os frutos daquele pecado. Ela vai colher os frutos. Claro, ela resolve o problema, melhor dizendo, ela resolve o problema com Deus. Ó Deus, eu me volto para ti. Eu deixo o mal, me perdoe. Eu confesso, eu pequei contra ti. E Deus perdoa. A pessoa fica zerada, livre. Está livre, tá limpa com Deus. Só que os frutos vão aí aparecer. Ela vai colher os frutos. É o que diz o texto sagrado, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, amiga e amigo, não venha com aquela conversa, não, minha vida é uma desgraça, eu nasci com um bumbum virado para o inferno, eu sou uma pessoa azarada, Deus não olha, eu não acredito que Deus existe, eu creio que Deus é injusto. Deus lhe deu cabeça para você pensar, e você pensou e agiu de acordo com a sua vontade, e agora está colhendo os frutos daquilo que você plantou. Eu sou servo de Deus. Eu vivo para servi-lo. Mas se eu semear o que não presta, eu vou colher o que não presta. Não interessa o que eu fiz para Deus, o que eu servi até hoje. Mas se eu fizer alguma coisa errada, imediatamente esse erro vai me perseguir. Se eu me arrepender, se eu reconhecer que eu errei e falar com Deus, ele vai me perdoar, mas eu vou colher os frutos daquele erro. Isso não tenho dúvida, amigo. Então, quem é sábio, quem é inteligente, quem usa um pouquinho só da inteligência que tem, se precavém, toma cuidado, cuida da sua própria alma, e diz, não, eu não vou por esse caminho, eu vou pelo caminho do bem. Se eu não posso fazer o bem, eu não vou fazer o mal para ninguém, porque uma vez que se eu fizer alguma coisa para má ou para o mal, eu estarei me associando naturalmente com o mal. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso servir o bem e o mal ao mesmo tempo. Então, muitos pastores, esposas de pastores, membros
obreiros, na Igreja Universal e por todo mundo afora. Qualquer instituição tem isso. Há aqueles que se unem por um momento com o mal, aí vão colher os frutos desse mal. Porque o mal é o primeiro a querer espalhar a notícia e escrachar o seu nome na mídia, ainda mais agora com a internet. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu caro amigo, se a gente usar a fé com sabedoria, com inteligência, com a razão, a gente vai conservar aquilo que Deus nos deu, que é a paz. Porque quando a gente está em paz com Deus, a gente está em paz com a gente mesmo. Ixi, isso é muito forte. Isso dá alegria. Se você não tem nada o que temer, é porque o mal não tem nada contra você. O mal está irado, porque você está servindo somente o bem. E o bem garante paz. Amiga e amigo, resumindo, o vírus da morte chama-se pecado. E esse vírus não pega no corpo físico, é na alma, é no coração. Se você quiser curar o seu coração, só a fé no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, fé prática, obediência à palavra dele, é que vai fazer isso possível. Volte-se para ele, converse com ele, qualquer que seja o lugar, na prisão, no hospital, no sanatório, qualquer que seja o lugar, em casa, no trabalho, debaixo do viaduto, não interessa. Você tem uma alma e ela é preciosa. E Deus quer salvá-la. Mas você tem que reconhecer e dizer: Senhor, tem piedade de mim, me perdoe. Porque eu pequei contra ti. Não coloca a culpa em ninguém, não. Ah, foi aquela mulher que tirou meu marido de casa, fulano fez isso, fulano fez trabalho para mim, fez bruxaria. Pode fazer o que quiser. Quem quiser fazer trabalho, bruxaria, feitiçaria, magia, pode fazer o que quiser. Pode. Todos os macumbeiros, todos os bruxos da face da terra, pode fazer o trabalho que quiser. Nunca vão me atingir. Por quê? Porque o meu Senhor me protege. Ele protege aqueles que estão ligados com Ele, casados com Ele, aliados com Ele, que o servem. E quem está servindo ao bem jamais será tocado pelo mal. Agora, quem serve ao mal, obrigatoriamente vai colher os frutos desse serviço, dessa servidão. E aí, para consertar isso, só o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para salvar você. Ele quer salvá-lo. Não importa o grau de pecado que você cometeu. Deus muda essa situação. Agora, basta você se voltar para Ele. Ele se voltará para você. É o que Ele diz. É o que Ele promete. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. O que quer dizer? Se você se torna para mim, que é uma decisão, eu vou me tornar para você. Eu vou lhe atender. Se você não se torna para mim, eu não vou fazer nada. Não adianta acender vela, fazer missa, fazer corrente, ir na igreja. Não, você tem que se voltar para Ele. Porque o vírus do pecado, o vírus do inferno, o vírus do pecado é a morte. E é o que Ele diz, Deus fala. Ele diz assim: o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. O que pecar contra mim violentará a sua própria alma. E todos os que me odeiam amam a morte. Quem não serve a Deus, serve o diabo. E quem serve o diabo,
serve à morte. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Deus abençoe a todos e não se esqueça que amanhã, penúltimo dia do jejum de Daniel, nós temos o filme Nefários, que estará no Univer. Você pode entrar e assistir esse vídeo. Vale a pena você assistir esse filme, e você pode assisti-lo tantas vezes quanto você quiser lá no Univer. E você vai ver qual é o modus operandi de Satanás para destruir a alma. Você vai ver como o diabo trabalha. Como o diabo trabalha. É muito forte esse filme. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu assisti e gostei imensamente, porque escancara a verdade que tem sido oculta ao mundo. Vale a pena você assistir, para você se precaver também. Deus abençoe e até amanhã. E fiquem na paz. Graças a Deus.